Olá, a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que o programa Escola Bíblica Dominical é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como presidente e apoiador nato o nosso muito digno pastor Ival Teodoro da Silva. Nós queremos convidá-lo a divulgar esta programação através das suas redes sociais, o seu grupo de amigos, para nós atingirmos o maior número de pessoas, pois o nosso objetivo é que você aluno, você professor, você superintendente, você que ama estudar a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma simples, utilize o conteúdo dessa programação para enriquecer o seu conhecimento. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista do primeiro trimestre de 2023. O título geral dessa revista é Aviva a Tua Obra e nós hoje vamos estudar a lição que tem por título O Avivamento no Novo Testamento. Para comentar essa lição, nós temos a grata satisfação de ter aqui no estúdio da TV Mão Amiga dois comentaristas amigos, abençoados. Eu começo aqui saudando o pastor Rômulo, paz do Senhor, pastor Rômulo. A paz do Senhor, pastor Evalci, pastor Alan e a todos os queridos irmãos que estão conectados conosco nesse tempo de aprendizado, edificação e crescimento espiritual. Maravilha. Presbítero Alan, amigão, Amém, paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, pastor Rômulo, a todos os irmãos, esperamos mais uma vez contribuir com a sua vida e com a sua aula desse próximo domingo. Quero só lembrá-los que você pode assistir essa programação através do nosso canal do YouTube. Inclusive acesse lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Escola Bíblica Dominical SJP. O Facebook também da mesma forma, Escola Bíblica Dominical SJP, e também através do Instagram, EBD_SJP, e aqui pela TV Mão Amiga você também pode acessar esse conteúdo. Lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento, nós já estudamos nesse trimestre a lição de número 1, que é um avivamento espiritual, a lição de número 2, comentaristas, que foi o avivamento no Antigo Testamento, né? E hoje nós vamos olhar para esse prisma do Novo Testamento, pensando no avivamento na ótica dos Evangelhos, na ótica de Atos dos Apóstolos e também das Epístolas Paulinas, cartas pastorais e também o Apocalipse, né? Creio que será uma aula proveitosa e maravilhosa. E eu quero já convidar então o pastor Rômulo para fazer a leitura do texto áudio. Está em João capítulo 4, versículo 10, que diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Muito bem, a verdade prática, presbítero Alan. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Muito bem. Os objetivos da lição, os três, eles dizem assim, o primeiro, apresentar o avivamento nos evangelhos. O segundo objetivo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E o terceiro objetivo, conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro, ou melhor, no Evangelho, escrito por João, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondendo e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondendo e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Após a leitura bíblica, essa introdução, como a gente sempre orienta, você que está nos assistindo, pegue aí o material, Bíblia, revista, um bloco de anotação, caneta, para nós, mais uma vez, aprendermos e sermos edificados pela palavra, tratando sobre avivamento. Nós começamos rapidamente aqui nessa introdução a pensar que o comentarista, pastor Linaldo Renovato, eles trazem o Evangelho de João, capítulo 4, 7 ao 15, ali, aquele episódio da mulher de Samaria, né? E o que é interessante ali é que a gente começa a perceber, pastor Rômulo, presbítero Alan, que o avivamento ele quebra algumas barreiras, né? Ele tem esse propósito, porque havia uma barreira muito forte entre judeu e samaritano, e Jesus ele vem, a palavra chega e ali quebra-se uma barreira. Caminhamos por aí? Por aí, existe uma barreira que ela é cultural, né? Ela é histórica, por adorarem a Deus em lugares diferentes, esses povos, pela forma como os samaritanos foram formados, numa coalizão de povos com mulheres que foram deixadas no cativeiro do Reino Norte para a Síria, forma-se um povo. Também a leitura que eles tinham das Escrituras, para os judeus, todo o Antigo Testamento, né? Abrangendo a lei, os profetas, os escritos. Para os samaritanos, somente o Pentateuco e os profetas, que são livros considerados canônicos e sagrados. Então, eles viam a Escritura de forma diferente, havia essas leituras religiosas. E dentro desse capítulo 4, que é a base para o estudo de hoje, adoravam a Deus em lugares diferentes. Os samaritanos no Monte Gerizim, onde Moisés profetizou bênçãos, com algumas tribos ali, e os judeus em Jerusalém, onde estava o templo reconstruído por Zorobabel e embelezado por Herodes. Como adoravam em lugares diferentes, havia essa questão de uma diferença muito grande, e ela é tão intensa que eles nem se comunicavam, não se davam. Os judeus consideravam os samaritanos um povo misturado, né? Eles eram hostis uns aos outros. E a gente vai poder aprender muito hoje aqui sobre avivamento, mesmo no meio da hostilidade e da diferença, né? Então, a palavra chega e faz essa mudança, né? Pois é, e ainda nesse termo cultural, de todas essas divergências religiosas que ambos os povos enxergavam, havia também uma característica única: os judeus, para eles, somente eles eram dignos, né, de ter a presença de Deus. Eles não aceitavam, né? Era exclusivo. Eles não aceitavam que outros tivessem. A gente vê isso até em certas passagens, quando alguns profetas, por exemplo, mesmo o próprio Jonas, ele não queria que outra nação alcançasse a salvação. Para eles, somente eles deveriam ser. Só que a visão de Deus, ela é macro, ela não é micro, né? Ela vem para abranger tudo e todas, né? É interessante nessa colocação, e você já bem disse, pastor Rômulo, que hoje nós vamos aprender muito com o avivamento dentro dessa divergência cultural, né? Quando a gente olha e eu sempre gosto de orientar, você que é professor, superintendente, que vai preparar a sua aula, tem um plano de aula maravilhoso na lição. Claro, não se atenha somente a ele, existem outros recursos que você pode utilizar, né? Hoje nós temos uma vasta gama de material e recursos pedagógicos para isso, mas o recurso que o plano de aula dessa lição proporciona é muito interessante. E aí vem uma pergunta, e eu quero deixar ela de início para ela ir norteando a sua mente ao longo dessa aula, que o escritor ele pergunta assim: como está o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo? Você tem buscado seguir a recomendação bíblica de encher-se dele diariamente e continuamente? Ali conforme Efésios capítulo 5, versículo 18, que vai dizer: não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. A ideia é manter-se cheio continuamente. Então fica esse questionamento para a sua mente ao longo dessa lição. Pensando hoje nesses pontos que nós vamos trabalhar, nós começamos com o Evangelho, o avivamento nos Evangelhos, e eu quero já correr aqui com o presbítero Alan no seu comentário, falando
Mas o pastor Rômulo também tem toda a liberdade aí, tá? Mas começamos aqui com o presbítero Alan sobre esse avivamento no Evangelho de João. Dada a sua profundidade, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Pois bem, querido professor, queridos irmãos que nos acompanham, nós temos nessa lição essa proposta, assim como nós tivemos na lição anterior, de falar um pouco sobre pontos de avivamento que ocorreram no Antigo Testamento, nós temos nessa lição de número 3 uma visão um pouco geral. Claro que não tem como e nem tempo hábil de descrever todos os episódios e alguma coisa mais profunda. Para isso, nós sempre orientamos algum subsídio a mais para você poder ter o livro de apoio, comentarista da própria lição, a revista Ensinador Cristão, que também lhe ajuda muito, sempre tem algum resumo extra lição e você vai ter um norte um pouco maior. E nessa lição vai trazer para nós um entendimento, uma visão geral dos episódios de avivamento dentro do Novo Testamento. E como nos é dirigida a pergunta dentro do Evangelho de João, interessante que na ordem cronológica escrita é o 4º livro aqui, né, do Novo Testamento, mas ele é colocado aqui no primeiro ponto aqui da lição e, em especial, o primeiro assunto a ser discorrido. Uma coisa que nos chama bem a atenção João ele vai ter as suas escritas mais ou menos cerca ali do 1º século após Cristo, né? Entre 80 e 95, dentro dessa experiência. E o João ele tem uma visão ótica, cada evangelista ele tem o seu direcionamento, como bem já classificam, né? Mateus, que escreveu aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas, que vai trazer ali a palavra gentil, João, ele vai trazer esses seus escritos direcionados à igreja. Existem algumas intenções e bem direcionadas para isto. Pelo tempo que ele escreve e ser de mais tempo depois dos outros 3, que são os sinóticos, que na sequência será comentado, existe, entre algumas razões, uma razão também de defesa do Evangelho, porque nesse período está se levantando os agnósticos, aqueles que estão querendo também colocar certas dúvidas acerca da divindade de Cristo. E Cristo aqui em João, dentro da sua visão, ele levanta com uma tese, defendendo, dizendo, no princípio ele é o verbo, ele está dizendo, ele é Deus, ele está desde o início, defendendo apologeticamente a divindade de Cristo. E João ele vai trazer esse panorama, como já mencionado um pouco antes, acerca dessa visão macro de Deus, que vem para quebrar alguns paradigmas, como já foi falado, cultural, do tempo, das pessoas. Uma outra coisa também acerca, os discípulos quando vê Jesus conversando com essa mulher, até ignoram um pouco, puxa, ela é mulher e é samaritana, ele é judeu, então havia essa barreira cultural, como já bem mencionado aqui. E esse avivamento, ele vem para quebrar isso, como nós já falamos, não era algo nunca de Deus, apenas exclusivista da nação de Israel. Se nós lembrarmos o patriarca nosso Abraão, Deus vai falar para ele que em ti seriam benditas todas as famílias, todas as nações da face da terra. Não há exclusividade. Não, ali, né? Deus nunca disse para Abraão que somente a descendência dele seria abençoada, que somente a descendência dele seria o seu povo escolhido. Não. Deus já fala para Abraão que todas as nações, todas as famílias, porque o amor de Deus seria para todos, a presença de Deus seria para todos. E João ele traz essa característica, dessa visão, deste avivamento. Lembrando que avivamento não está relacionado apenas, pastor Evalci, pastor Rômulo, aquilo que muitas pessoas hoje, no nosso tempo, acham que é apenas aquela questão da barulheira, do falar línguas estranhas, do pula-pula, isso e aquilo. Nós vamos evidenciar por essa lição acerca desse real avivamento de comportamento, de sinais, de pregação, de ensinamento, de estrutura de vida, para que a nossa vida, a nossa prática de vida não desabone o movimento e a presença do Senhor na nossa vida. E Cristo, ele traz aqui, o evangelista João, ele vai trazer aqui para nós esta visão desse encontro que Cristo ele tem com essa mulher neste tanque. Ele oferece uma água que é diferente da água que nós bebemos para matar a nossa sede. Que a água que ele tem para oferecer é uma fonte que jorra eternamente, e quem a bebe não necessita ir beber em outros lugares. A água que ele oferece é suficiente, né, para as nossas vidas.
Então, esse versículo ele é um resumo que vai demonstrar e que vai preencher o vazio de todas as pessoas, porque essa mulher ela também era carente. E Cristo veio para todos. Né? Cristo veio para todos. E essa é a mensagem que traz vida, conforme o comentarista ele vai registrar aqui, já no finalzinho, antes de chegar no segundo subponto. Só Jesus pode fazer isso, e esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. E esse é o maior avivamento que uma pessoa pode experienciar na sua própria vida, que é a experiência da salvação através do Senhor aqui. Concluindo só essa parte de João, o Evangelho de João, se você, professor, puder ter o livro de apoio, ele vai mostrar algumas sínteses maravilhosas. Ele vai classificar aqui que no próprio Evangelho de João você vai encontrar 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações de Cristo dizendo, eu sou, não é? Falando da sua divindade, falando da sua deidade, não é? Então, assim, atestando a divindade de Cristo, que por um momento, nessa ocasião em que ele escreve, já estava havendo alguns embates teológicos de agnósticos querendo colocar certas dúvidas na divindade de Cristo. No entanto, João ele vaticina que Cristo vem e que ele vem para salvar todas as pessoas, independente de raça, tribo ou nação. É interessante, só Colossenses 2, né, que tem até a referência na lição, o 13, vai dizer que quando nós estávamos mortos no pecado da incircuncisão, no pecado e na incircuncisão da carne, ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Né? Então, Alan ele é claro ao dizer que o maior avivamento é essa vida, né, que Jesus traz àqueles que estão mortos espiritualmente. Falando de João, né, dá essa síntese, né, essa visão panorâmica, agora eu dirijo ao pastor Rômulo, à vontade aí para pensarmos sobre esses sinóticos, né, que não tem menos importância do que João em hipótese alguma, porém ele foi colocado nessa escala aqui na lição. Né? Permita-me só um adendo aqui. O Evangelho de João, que é o Evangelho que mostra Jesus, ou narra Jesus a partir da sua deidade, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele trabalha com um tema extraordinário, quando a gente pensa em avivamento. Já que avivar é gerar vida, ou manter vida, uma vida constante, que é o tema de toda essa lição, esse Evangelho de João é o Evangelho que aponta para a vida. Ele fala dessa missão redentora de Jesus. O efeito do pecado, o salário do pecado, na linguagem de Paulo, é a morte. Né? O efeito é essa separação de Deus como Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Quando Jesus vem para restaurar. Né? E ele vem e religa o ser humano e toda a criação a Deus. No sentido em que ele é, como é revelado em João, a própria ressurreição e a vida. Então, Jesus vem e ultrapassa essas barreiras que estão sendo comentadas, étnicas, religiosas, culturais, enfim, todas essas barreiras, trazendo uma mensagem de vida. Jesus é apresentado nesse evangelho como a própria vida. A vida de Deus manifesta. Então, é avivamento em João, porque aqui está o caso da mulher samaritana, muito bem citado, e outros diálogos, seja no meio dos judeus ou de outros povos, os gentios, em que Jesus vai manifestando a vida. Porque se ele é Deus, ele é a fonte de vida. Se ele é Deus, emana dele, né? Ele é o Salvador, isto é, aquele que nos livra, nos resgata do efeito do pecado, que é a morte. Tá? Então, ele é Deus. Ele é o Deus do perdão, da restauração, da redenção. Ele é o Salvador. Ele é o próprio Senhor, eterno, como é apresentado em João. Ele sempre foi. Então, tudo que existe, existe por causa dele, se mantém nele e depende dele. Não há um ser que respire fora dele. Tudo sai dele. Né? E desta forma, João nos mostra um Deus que é a vida e se manifesta contra o efeito do pecado. Nesse diálogo, Jesus está falando de uma água em movimento, uma água viva que sanava a maior sede, não só daquela mulher, mas do ser humano em si. É avivamento apresentado no Evangelho porque Jesus produz vida. Ele traz a vida, ele traz sentido. E mais que isso, ele planta a eternidade aqui e agora. O conceito de vida eterna. E aí, quando adentramos aos evangelhos sinóticos, isto é, aqueles que têm uma mesma visão narrativa,
Mateus, por exemplo, apresenta a expressão que tem cerca de 30 vezes ali, reino de Deus. Mateus, como escreve para judeus, opta por reino dos céus porque eles não queriam citar o nome de Deus em vão, né? Fala desse governo absoluto, uma vida guiada por Deus. No sentido literal, é Deus no governo. No sentido prático, é um jeito de viver a partir da vontade de Deus. E quando a gente entra em Mateus aqui, e ele está tentando mostrar para os judeus que Jesus é o verdadeiro Messias, que tudo que o Antigo Testamento falava, os profetas profetizavam, apontavam para ele, ele vai direto ao propósito do ministério de Jesus. Jesus é literalmente o Cristo, o enviado, o Messias, o prometido, ou esse Salvador. Ele é legítimo, o trono é dele. Ele é digno. E esse Jesus traz esse governo de Deus para a vida. Ele planta o governo de Deus aqui e agora. Ele traz a eternidade para agora. Por isso que Mateus vai mostrar Jesus como aquele que na sua oração diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui como é feita nos céus. Ele não somente é alguém que vem de uma outra dimensão aqui para essa terra. Ele é aquele que religa o ser humano com Deus. Então, quando pensamos aqui em Mateus, pensamos que primeiro ele está mostrando para os judeus, ele é o Messias, mas também ele está revelando o real avivamento que o mundo pode vivenciar. Avivamento, vida constante, é uma realidade aqui e agora para aqueles que estão em Cristo. Esse rei é o rei que reina em nós e dimensiona, manifesta, evidencia esse reinado no jeito que as pessoas vivem. Por isso que esse evangelho tem tanta parábola, para mostrar o reino aqui e agora, um jeito de viver. Quando a gente já pensa em Marcos, e ele escrevendo para os romanos, e a gente pensa no poder bélico militar, ele é apresentado como um servo, alguém que está disponível para servir. E é claro que falar em servo na pós-modernidade é um choque, porque as pessoas pensam que servir é desvalorização, quando na verdade o servir é o que dá propósito à existência humana. É que eu estou diante do terapeuta que pode me explicar bem melhor que eu, né? Mas é interessante que ele é esse servo, primeiro um servo vencedor. Porque Jesus aparece logo no início do Evangelho de Marcos como aquele que, ao expulsar demônio, curar enfermidades, continua lutando aqui a ideia contra o efeito do pecado, mas é aquele que tem autoridade para inaugurar o reino de Deus. Porque ele liberta, porque ele cura, é chegado o reino de Deus. Isto é, tudo que o pecado trouxe, ele vence. Ele é o rei. Ele é um servo vencedor sobre todo o efeito do pecado. Aqui ele coloca enfermidade, demônios. Se os irmãos quiserem dar uma olhada, está lá no terceiro subponto. As forças da natureza, a própria morte. Mas ele também é um servo sofredor. Um homem que em Isaías é dito que era experimentado em trabalhos. E esse servo sofredor, ele é maltratado por líderes. Aqui ele coloca judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos. Nós lembramos até de Pedro negando, a gente lembra de toda a dificuldade que Jesus tem. E como diz Paulo, nem o seu próprio filho poupou. Ele é um homem experimentado no trabalho que viveu a realidade da vida aqui, com todas essas nuances, seus confrontos e suas dificuldades. Ele é um homem experimentado nisso e no sofrimento. Aliás, só tem sentido o Cristo glorificado quando eu penso no Cristo agonizante. Quando eu penso na realidade de um Cristo que enfrenta que isso. Padeceu. Que né? padeceu e foi rejeitado por essa mensagem, porque ele não está preso ao sistema religioso, nem está defendendo o sistema político, ele está anunciando a chegada do reino de Deus. E na sua vida, ele demonstra na prática. Então, se olhamos para Mateus e pensamos na manifestação do governo de Deus, quando olhamos para Marcos, pensamos em alguém na prática vivendo isso e sendo confrontado. E aqueles que vivem sobre o reino de Deus, à luz dos evangelhos sinóticos, eles têm uma vida em si, mas não é uma vida fácil. O servo sofredor mostra a realidade do confronto que a gente tem na existencialidade humana. E é tão interessante dizer isso, porque nós estamos no momento do início do ano, onde no nosso país há muita informação, muito burbúrios de uma realidade extremamente desafiadora. Nós iniciamos um ano extremamente antagônico, difícil, e é preciso afirmar que o Senhor da vida, que o Cristo, Jesus que é o Rei, ele também é o servo que sofreu e viveu essa realidade da humanidade. O servo sofredor parece, então, nos convida para o embate. Que a gente só quer a glória, só quer o Cristo glorificate, Exato. né? Esquece desse servo sofredor. Jesus sofreu.
E esse Cristo que cresce em conhecimento, em graça, diante de Deus e dos homens, é um Cristo que viveu a realidade do sofrimento. Ele foi rejeitado. A rejeição não somente é inerente à realidade humana, como também ela é uma disposição, ela é uma inclinação contra o reino de Deus. O mundo jaz no maligno sobrefeito do pecado. Ele é contrário aos princípios e valores do reino de Deus. Se Jesus sofreu, nós sofremos. Mas diz a palavra no Novo Testamento que se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Ele também é, em terceiro lugar, um servo triunfante. E a gente lembra das mulheres chegando no túmulo e o anúncio que ele ressuscitou. Esse Jesus que sofre é o Jesus que vence a morte e demonstra que ele é o Salvador por excelência. Porque, além de viver uma vida sem pecado e ser experimentado nas dores, é alguém que venceu, cumpriu sua missão e desta forma, na sua disponibilidade, no ato de ser um servo, ele é triunfante porque ele se levanta contra a morte, o pecado, o mundo, contra o maligno, contra o inimigo. Quando pensamos em Lucas, o médico amado, que escreve não somente esse evangelho, como veremos no próximo ponto, mas também o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, nesse jeito de escrever tão voltado aos gregos e aos gentios, como o presbítero Alan colocou, ele mostra de forma singular Jesus como Salvador. E esse é um evangelho que enaltece inclusive muito as mulheres, é um dado que não está aqui na revista, mas é o evangelho que se volta muito também a esse público que era abandonado e esquecido. E dentro do evangelho de Lucas, Jesus, o Filho do Homem, mostra tanto a humanidade de Jesus, fala tanto de alguém que encarnou e viveu a sua humanidade e ali manifestou o reino de Deus. Então, a gente consegue observar na humanidade de Jesus um padrão de vida a ser copiado. Jesus como Deus é adorado, mas como homem é uma referência, é um modelo de vida. Jesus é salvador da humanidade porque ele se tornou homem, mas ele também é um jeito, um modelo, um tipo de humanidade para ser seguida. Viver a vontade de Deus é viver como Jesus, é andar como ele andou. Lucas nos convida, numa realidade grega, onde a matéria e a humanidade, por causa do pensamento platônico, era algo ruim, era mal, estava num nível abaixo, porque o mundo das ideias era um mundo perfeito, que, como colocou muito bem o presbítero Alan, isso vai dar base para esse proto-gnosticismo, e que no segundo século vira uma verdadeira religião, um jeito filosófico e religioso de viver, de pensar. O pastor Evalcir citou Colossenses. Em Colossenses eles tinham, em Colossos e nas regiões ali do Rio Lico, eles tinham cultos extremamente místicos. O ser humano estava em evidência. E aí, quando eles dizem que a carne, a matéria para nada serve, e o gnosticismo vai tentar dizer que ele nem teve em carne, ou não morreu em carne, e tenta trazer por essa ideia, e que aparece no Evangelho de João, lá na primeira epístola de João. O que é interessante dizer aos professores e aos irmãos é que vem Lucas e diz, na humanidade, na carne, na realidade da vida, o Salvador esteve aqui. Ele vem e vive uma realidade humana para que o humano vá a Deus. É como se numa figura de linguagem, Jesus como homem pega na mão dos homens e como Deus pega na mão do Pai e une. Na humanidade de Jesus, nos diálogos de Lucas, há um avivamento, porque ele vem dos céus e chega um novo tempo para Israel e para o mundo. Um Deus que se faz carne e habita entre nós. Nos convida para nós, na nossa humanidade, a gente viver essa realidade, essa mensagem de salvação. A salvação não é algo para lá, é algo de lá para cá que me prepara para viver essa realidade. Essa é a mensagem de um avivamento que acontece em Lucas. Na humanidade, a vida de Deus já se manifesta. E se há pessoas que estão sendo alcançadas por essa aula, por esse vídeo, porque o Espírito Santo é aquele que sopra, né, a mensagem, você pode ter vida constante. Você pode ter vida real, vida para além da morte, vida para além do corpo. Olhe para esses evangelhos e a vida de Deus alcança você. Jesus é a fonte de vida. E o que eu acho interessante é que, se você, professor, você, querido irmão, você que nos dá o prazer de nos assistir, é que a Bíblia ela é bem enfática. E esse primeiro momento aqui do primeiro ponto da nossa lição, falando dos evangelhos, você vai observar um evangelho completo, pleno, em todos os segmentos. Porque há
quem queira apenas a flor e não queira os espinhos. Há quem queira apenas a bondade, há quem queira apenas os sinais e não queira a vida em essência intrínseca em Deus. E por isso e por muitos prazeres e razões das vidas das pessoas, aqueles que acham que o sofrimento não é para nós, aqueles que acham que não devem passar alguma dificuldade, mas observe que ao exemplo da vida de Cristo, ele passou por tudo isso, mas ele foi vencedor, ele tinha objetivos na vida, ele tinha foco para a missão que ele tinha a executar. E assim sendo, querido irmão, que nós possamos ter isso em nossa mente. O Evangelho de Cristo é pleno. Os evangelistas vão nos dizer que ele ensinava, pregava, operava, e a realidade de cada evangelho vai nos trazer partes de sua vida. A parte em que ele sofre, em que ele passa seus experimentos terrenos, mas em tudo ele foi vencedor. E como já bem aplicado para nós, ele é a nossa referência. Então, se você passar por alguma dificuldade, não estranheis as ardentes provas, disse o apóstolo Paulo ao seu filho, né? Mas seja feliz, não é? Suporte, porque o nosso objetivo e alvo é o céu. Então não desista pelas ardentes dificuldades. Viva a plenitude do evangelho, da palavra, da aplicação, da vivência no dia a dia. E saiba que, se com ele sofremos, como já foi dito, com ele também nós reinaremos e seremos vitoriosos. Mas é um processo. É um processo. Sofrer. E é legal dizer que é um processo, porque a gente lembra que em Lucas, Jesus é apresentado como aquele que nasce e tem uma vida. Ele cura, ele liberta, ele anuncia a mensagem, porque o Espírito do Senhor ungiu, era sobre ele. Então Jesus vive uma humanidade, mas pensando em avivamento, ele vive uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. É possível viver uma vida humana, mas totalmente guiada, norteada, ser cheio, transbordante do Espírito. Quando o Senhor citou aqui o texto de Paulo, e nós vamos depois ver isso sobre o enchimento do Espírito, não é apenas, como muito bem colocou o presbítero Alan, uma experiência de um congresso só. É um jeito de viver guiado pelo Espírito Santo. Estilo de vida. É totalmente guiado pelo Espírito Santo. Nossa carne continua com as inclinações, até o dia em que receberemos um corpo glorificado. Mas precisamos ter isso que Lucas mostra. Jesus nasceu, viveu, pregou, anunciou a mensagem, cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito o ressuscita dos mortos, diz Paulo. Jesus é o modelo de que podemos viver uma vida com o Espírito de Deus em nós. Fazendo uma ligação, respeitando a lição passada para essa, a gente fala do Antigo Testamento como um avivamento, uma mudança de vida que passa o sistema judiciário sendo menos corrupto, o sistema sacerdotal e o culto menos sincrético, menos idolátrico, eles voltando a ter um culto exclusivo a Deus, uma vida guiada por Deus segundo o mandamento e a lei, um avivamento que apontava para o dia do Senhor. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente não apenas olha para a promessa, mas a gente vive a aplicação da promessa e aqui e agora. O que era antes só enchimentos para dadas funções de reis, sacerdotes e profetas, e em casos específicos como juízes que eram cheios do Espírito, agora o que muda aqui, quando a gente olha para esses evangelhos, é que Jesus inaugura o reino de Deus aonde o Espírito passa a habitar em nós. É Jesus que sopra o Espírito nos evangelhos sobre os discípulos, a vida, o sopro, o avivamento, o contrário do pecado, para que a gente não apenas vive experiências ou enchimentos do Espírito, mas tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo. Por isso a pergunta foi tão importante e a gente precisa reforçá-la aqui, até didaticamente pensando. Você tem uma vida cheia do Espírito? Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Seu ministério está cheio do Espírito? É uma busca diária, é uma vida. Jesus é o padrão de um homem cheio do Espírito Santo. Você introduz o segundo, com esse comentário seu, você introduz o segundo ponto da nossa lição, pastor Romulo. É interessante, eu quero lembrar a você que está nos assistindo, nós estamos estudando a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2023, né? Essa lição com a temática geral, Aviva a Tua Obra, e hoje nós estamos falando sobre esse avivamento no Novo Testamento. Então, quando você traz seu comentário, né, da pergunta que foi feita inicial, e ela vai norteando, né, toda essa aula, ela vai conduzindo. Nós entramos nesse segundo ponto pensando nesse avivamento nos Atos dos Apóstolos. E aqui, né, dado o início do capítulo 1, Jesus é assunto ao céu. E aí começa então a efusão, né, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E a gente vai pensar um pouco sobre isso agora, por isso que eu disse que você já introduziu isso é bom, né, já dá aquela prévia, né? Porque Atos dos Apóstolos, ele nos traz essa ideia, né?
de que uma vida triunfante, ela tem que passar pela plenitude do Espírito Santo. Não tem como, né? Os apóstolos aqui já não é Jesus entre nós, mas Jesus, através do seu Espírito Santo entre nós, né? Agindo, quero acreditar que seja isso, né? Sim. Agindo, né? E aí nós começamos a pensar nesse avivamento na igreja primitiva. Há um pastor muito amigo que diz, né, não fala igreja primitiva, ele gosta de falar de igreja ideal, né? Um modelo de igreja que a gente possa copiar, que ela realmente, ela tem dificuldades, ela tem homens ali com suas limitações, né? Que são os apóstolos e tudo mais, porém, essas vidas, quando são devotadas ao Espírito Santo, a ação do Espírito muda a dinâmica delas. E agora nós vamos pensar um pouco sobre esse avivamento. Começamos no primeiro bloco pensando, no primeiro ponto pensando com o Alan, agora começamos contigo de novo, pastor Rômulo, pensando sobre esse avivamento na igreja primitiva, essa efusão, você detalhar um pouco para a gente. Se nós estamos pensando em Jesus como homem cheio do Espírito, ele faz uma vocação para os seus seguidores, para os seus alunos, seus discípulos, que eles deveriam continuar sua missão. Continuar sua missão pregando a mensagem, isto é, o Evangelho, essas boas novas de salvação, e também terem uma vida que possa condizer com essa mensagem. E como é que eles iriam pregar, dar continuidade à obra de Jesus e ter uma vida, inclusive no âmbito de perseguição, de confronto e de tantas dificuldades? Pois bem, para isso, Jesus traz uma promessa, que ele iria ascender aos céus, voltaria para o Pai, mas rogaria ao Pai para que enviasse alguém da mesma natureza, que viria para estar ao lado deles para ajudá-los. Ser um consolador, um ajudador, um amigo, um advogado, aquele que ajuda, que seria o Espírito Santo. Da mesma essência, mesma natureza, ele é Deus. O Espírito Santo é prometido como aquele que iria capacitá-los e separá-los para uma obra. A gente pensa muito no termo unção, né? E unção fala de separação e capacitação. O Espírito viria para capacitá-los. Eles só poderiam dar continuidade ao ministério de Jesus se o mesmo Espírito que está em Jesus estivesse sobre eles. Então, quando começamos aqui essa igreja primitiva, ela não é uma igreja perfeita. Ela vai ter bastante dificuldades. Por exemplo, quando eles doam os seus bens, há uma ideia tão real da volta de Jesus para os seus dias, que eles simplesmente vão doando as coisas, e o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, vai ter que fazer uma correção desse jeito de viver. Mas essa generosidade, essa liberalidade, o fato de ser um povo que permanece na palavra, no partir do pão, uma igreja tão solícita, uma igreja tão voltada ao evangelismo, à pregação, e que enfrenta tudo que eles enfrentam. A gente lembra, inclusive, de irmãos, um pouco mais para frente historicamente, que vão ser queimados, vivos e comidos por leões, mas aqui já tem uma perseguição institucional acontecendo, e quase que a gente está olhando para a nossa realidade e está percebendo isso. Mas são homens que são convidados para darem continuidade ao ministério de Jesus. E a gente pergunta, como é que esses homens simplesmente acreditam que Jesus ressuscitou e saem doando sua vida? O que tem por trás disso ao ponto de irem para a morte, mas não negarem Jesus e sua mensagem? Se Jesus fosse apenas mais algum, como vários historiadores pensam, eles não dariam sua vida por essa mensagem. Não permitiriam que suas famílias fossem presas. Não iriam à morte. É porque havia um avivamento, uma vida real dentro deles. Tão forte pelo Espírito Santo, que aquilo se torna central na existência deles. Eles não vivem uma vida mais do Espírito Santo. Eles vivem uma vida pelo Espírito Santo. E aí a promessa de Jesus é que eles seriam mergulhados, batizados, inseridos no Espírito Santo. Não muito pouco depois daqueles dias. O cumprimento seria o maior avivamento da história, a maior manifestação de vida. O segundo subponto ali, vou deixar o presbítero Alan, vai falar sobre essa descida do Espírito Santo, lá de Atos 2. Mas essa promessa não é uma promessa apenas histórica. Ali era um momento da descida do Espírito Santo. Mas é uma promessa para os filhos e para onde essa palavra chegar para todos os tempos. O enchimento do Espírito é uma realidade para toda a igreja, que agora não envolve só judeus, gentios e todos os povos. Ter uma vida cheia do Espírito Santo, avivamento no livro de Atos, não é só para um grupo que se reúne, chamado Igreja Primitiva, em torno da mensagem de Jesus, que foram testemunhas oculares de Jesus. Essa mensagem vai alcançando gente
como o próprio Paulo, que nós veremos daqui a pouquinho, e vai alcançando a Grécia, alcança a Ásia Menor, o leste europeu, chegou até nós. Graças a Deus. O Espírito Santo é real. Ele não é uma energia, ele não é só uma força, ele é uma pessoa real entre nós. Uma vida cheia do Espírito é uma vida disponível para servir. Atos dos Apóstolos é um avivamento deles mergulhados no Espírito para uma vida disponível. E que, na realidade, no contexto que eles estavam, eles viviam para servir uns aos outros. Uma vida disponível, mas com uma experiência de vivência sobrenatural. O sobrenatural no natural é Deus nos homens para que os homens sirvam uns aos outros. Sabe? É gente como nós, simples. É lindo olhar para isso daqui, porque é gente que talvez nós nem iríamos enxergar neles um ministério. Gente como Pedro, que nega e erra e daqui a pouco está pregando 3.000 almas se convertendo. Um parênteses aqui, que pegar esse gancho, como diz, pegar a visão, né? Você falou gente como nós, pastor Romo, mas gente como você, que está nos assistindo. Que cheio do Espírito é um instrumento de Deus. E é interessante fazer essas reflexões, porque tem muitas pessoas que acham que não é ético, não é legal nos compararmos àqueles homens da Bíblia Sagrada. E a gente se esquece que o apóstolo ele vai falar que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. É tanto honroso lembrarmos deles, como também é honroso para os nossos líderes, nossos pastores, os nossos que são exemplos nos dias de hoje, vivermos essa mesma dimensão. Até porque Deus não mudou, Deus permanece o mesmo. Aleluia. E quando nós olhamos para a realidade de Atos, continuando no ponto 2, no segundo subponto, nós vemos a evidência de uma igreja que vai alcançar o cumprimento, não é? Há quem até diga que o nome do livro de Atos é Atos do Espírito Santo, né? É uma igreja que vive uma dimensão, atitudes, obras, né? do Espírito, né? Através desses homens que, dentro de suas mais diversas diferenças, também entre eles, de temperamentos, de pensamentos, enfim, cada um com suas fragilidades, mas foram homens que se negaram. Foram homens que estavam prontos e dispostos a ouvirem, e é interessante ver as ações. Por que atos do Espírito? Por que mover do Espírito? Porque é um livro que, historicamente falando, do Novo Testamento, ele vai evidenciar, primeiro, o cumprimento lá do profeta Joel, cerca de 830 anos antes. Deus havia falado através do profeta Joel que essa dimensão, essa efusão do Espírito, esse mover, esse império do Espírito Santo alcançaria e seria alcançado todos. Não é? E é quando Cristo ele vai falar, fiquem, e Cristo fala no seu ministério, que eu vou, mas rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, né? O Espírito da verdade, que o mundo não tem, vale salientar isso. Importante. O mundo não tem, mas vocês terão. Aleluia. Vocês que me servem, vocês que me seguem. E muitas vezes eu já encontrei pessoas pregando pelos sertões que falavam, como é que pode, um crente come feijão, arroz e farinha e fala em línguas estranhas? Isso é algo que a gente muitas vezes não consegue, é só misericórdia de Deus na nossa vida. E interessante que a descida do Espírito Santo vai acontecer em um momento que a igreja precisa, porque ela, de certa forma, os homens têm seus sentimentos. Nós somos sujeitos às fragilidades, aos pensamentos, muitas vezes, que nós não vamos conseguir. E imagina como eles estavam. Eles estavam tão, de certa forma, tristes por um momento, pensamentos indo a mil, subindo e descendo. Houve um momento no episódio que Cristo percebe ainda no seu ministério e diz para eles, não se turbem o vosso coração. Jesus que sonda a mente, a alma, Jesus que sonda os nossos pensamentos, e é evidente isso nos evangelhos, ele sondou em muitas ocasiões. Em uma ocasião eles percebem que quando ele começou a dizer, estou indo embora, está chegando minha hora, a minha hora vai chegar, eles ficam tão perplexos que um dia, quando Jesus chega perto deles, eles estão com os semblantes caídos, e ele que sonda os pensamentos, como sonda o seu que nos assiste, como sonda os nossos aqui, ele percebe a tristeza, e ele que é um Senhor também consolador, ele vai dizer, não se turbem, não se preocupem. Vai ser necessário o meu momento, mas eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E aqui em Atos vai acontecer essa evidência, o que o profeta Joel profetizou lá atrás,
Quando Jesus ele sobe ao céu, a igreja precisa de todo esse dinamismo, e bem já colocado, Jesus não é mais um líder religioso como as religiões tinham. O cristianismo, ele não seria o que é se o nosso Cristo, o nosso líder, tivesse apenas morrido e permanecido na tumba fria. O cristianismo é a única religião no mundo inteiro que os seus seguidores podem bater no peito e dizer: o meu líder vive, o meu Redentor está vivo, o meu Redentor, ele enfrentou a morte, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então ele cumpre, ele diz: ficai aí em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Somente um poder divino, que é o nosso dínamos, que poderia fazer essa igreja marchar triunfante aqui em Atos dos Apóstolos. Porque o que eles enfrentam, como já bem mencionado, não é coisa simples. Não é coisa simples passar pelo que eles passaram. Perseguições, prisões, enfrentar sistemas, enfrentar oposições, pessoas de autoridades. E é interessante observar, quando o Espírito Santo desce, ele, além de os batizar e eles falarem em línguas repartidas como de fogo, ele capacita para que eles preguem outros idiomas a todas aquelas nações que estavam visitando ali Jerusalém pela ocasião. E é interessante observar, isso só aconteceu naquela época? Não, nós temos testemunhos ao longo da história. Permita-me contar rapidinho, pastor, um testemunho. Sim. Eu estava pregando em uma cidade aqui vizinha da nossa capital, Curitiba, e na festividade estava um irmão que havia morado na Guiana Francesa, e ele estava recebendo na casa dele 3 franceses de visita, mas eles não sabiam falar o português. E eu não sei falar francês. E eu fiquei preocupado quando eles apresentaram. Inclusive, até na apresentação, o pastor na congregação pediu para o irmão que era amigo falar em francês com eles, para eles saberem que estavam sendo apresentados. E eu fiquei no púlpito pensando assim: meu Deus, eu vou pregar em português. Esses homens não sabem português. Eu não sei falar francês. E eles não são cristãos. Que eu perguntei ao irmão: eles são cristãos? Não, não aceitaram Jesus ainda. E eu fiquei mais preocupado porque eu queria que eles ouvissem o evangelho. Mas o Espírito Santo de Deus disse para mim: não te preocupas, apenas prega. E eu preguei. E quando eu preguei, no final do culto que a gente fez o convite, aqueles 3 franceses se levantaram e vieram para frente. E eu fiquei: eu vou falar como com eles? Mas eu chamei o irmão, lembro, irmão Elisaldo. O que é que eles querem aqui na frente? É apenas oração? Irmão Elisaldo desceu do púlpito, foi até eles, e ele voltou já falando em línguas estranhas, chorando, dizendo assim: maravilha. Eles estão aceitando a Jesus, eles entenderam a mensagem que o Senhor pregou e entenderam a hora do convite que o Senhor fez, quem quer aceitar a Jesus. Glória. Então, o Espírito Santo de Deus, Deus é o autor de todos os idiomas, e Deus deu a eles aqui essa dimensão espiritual. Avivamento, como nós aprendemos desde a primeira lição, é renovar, é manter vivo, é manter aceso, é manter essa chama no dia a dia da nossa vida. Temos imperfeições, amigos? Temos. Temos falhas, meu irmão? Temos. Temos dificuldades na vida? Claro que temos. Mas se a nossa mente ela não está cauterizada e o Espírito de Deus ainda tem espaço para falar na nossa mente, glória a Deus por isso. Porque quando a gente se arrepende, quando a gente se reconhece que erramos, que falhamos, a gente recebe graça, perdão, renovo e mantemos isso. E concluindo essa outra parte, foi tão grande isso aqui, que inclusive, como bem mencionado, se o cristianismo fosse qualquer outra religião, ele não daria continuidade, porque as perseguições foram fortes. No entanto, Atos dos Apóstolos é uma igreja que vive a dimensão que até para separar obreiros, eles dobravam o joelho, oravam e jejuavam para ouvir primeiro a voz do Espírito Santo de Deus. É profunda. Apartai a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho vos escolhido. Quando você vai olhar ainda lá em Atos 15, vai dizer, versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor mais encargo algum. Então, até para doutrinar a igreja, ensinar a igreja, eles ouviam primeiro a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. É uma igreja que vive uma dimensão tão profunda do Espírito e ela vai romper as barreiras, ela vai romper as perseguições, ela vai romper as oposições, porque é o Espírito de Deus que capacita essa igreja, que inclusive o próprio Gamaliel, que foi professor de Paulo, a Bíblia diz que Paulo ele foi aluno aos níveis dos pés de Gamaliel. Ele chega para as autoridades da época, se levanta e diz: senhores,
Antes desses se levantaram alguns, mas não existe mais ninguém. Mas para que a gente não brigue contra Deus, deixa eles à vontade, porque se isso for de homem, vai acabar. Mas se isso for de Deus, glória a Deus por isso. É tanto de Deus que hoje estamos pregando essa mesma palavra aqui. Não é só uma experiência, né? É muito importante isso. As pessoas acham que o enchimento do Espírito foi só na inauguração da igreja. Uma experiência só do período apostólico. Não, a igreja continuou. Você vai ver a doutrina sobre o Espírito Santo, sobre os dons, o enchimento, os ministérios, continuando sendo escrito nas cartas, doutrinando, ensinando. Não é só um período, é uma realidade. É uma realidade. E nós estamos estudando essa lição do avivamento do Novo Testamento, né? É interessante porque a primeira lição, ela diz que há uma condição para o avivamento, né? E irmão Ala falando e você comentando, te lembra que a primeira condição colocada é encontrar um coração disposto. Nós encontrar. E Atos dos Apóstolos entenderam essa mensagem. Mas algo interessante que eu gostaria de rapidamente abrir aqui é o Atos 1:8, que muita gente tem um conceito errado. Eles querem o poder, mas vós recebereis poder, né? Eles querem o poder, o dunamis, né? O dínamo, para ser o quê? Testemunha. E aí, quando Jesus está falando isso, ele vai falar de uma simultaneidade missionária, né? Tem gente que acha que deve fazer missão só em Jerusalém, o outro, eu vou fazer na Judéia, o outro eu vou fazer na Samaria, e o outro, se Deus enviar, eu vou. E o que eu agradeço a Deus, quando eu estava estudando essa lição e lembrando, eu quero dar ênfase a isso, é a nossa obra missionária em São José dos Pinhais, nosso campo, presidido pelo pastor Ival. A obra missionária está na mão do pastor Corbani, também do pastor Donato, que são amigos, né? E a Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, ela obedece essa ordem simultânea de Jesus. Ela faz missões em Jerusalém, ela faz ao mesmo tempo missão em Samaria e Judéia, e ao mesmo tempo até os confins da terra, e hoje com aproximadamente 120 famílias no globo terrestre sendo sustentadas e levando essa mensagem do Evangelho. Isso é avivamento. Então vem essa ideia do entendimento. Eu só quis abrir rapidamente isso aqui para falar do nosso trabalho missionário que nós temos, e você que nos assiste pode ser um apoiador dessa obra também. Além de avivado, porque o avivado abençoa, o avivado contribui, o avivado se preocupa, né, com as almas que estão perecendo, né? Então a gente pensa nessa... Eu fiquei muito feliz em ouvir essa ideia de Atos aqui, né? Esse algo novo que vocês trazem para aqueles que nos assistem, para nós aqui também. E aí a gente declina agora para o último ponto, pastor Alan, presbítero, pastor Rômulo e presbítero Alan, pensando, né, a gente aqui está invertendo até os nomes, consagrando um e desconsagrando. O presbítero é diácono, serve. A gente é filho. Na verdade servimos, né? É verdade. Só para servir. Aí a gente já declina para o encerramento, pensando nesse último ponto do avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Olha aonde a Linaldo Renovado foi usado pelo Espírito Santo para nos conduzir, né? Pensando sobre as epístolas paulinas, presbítero Alan, olhando nessas as 13 cartas que Paulo escreve, depois nós temos as epístolas pastorais também, né? E assim, olhando para a carta aos Hebreus, pensando nelas, e há um ponto que diz assim: essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão nas epístolas do avivamento. Ok. Queridos irmãos em Cristo, professor, esse era um momento que é muito importante chegar da nossa aula, porque assim, a obra de Deus ela é completa. Os evangelhos evidenciam a vida de Cristo, divindade, suas experiências terrenas, suas quebras de paradigmas, alcançando todos que conseguem. Nós temos a experiência de Atos dos Apóstolos, a dimensão do Espírito Santo. Eu até, não sei, eu queria ser feliz na minha colocação. Para mim é como que é a inauguração da dispensação do Espírito sobre a igreja, de uma maneira bem direta, bem objetiva, porque nós vemos muito claro o plano de Deus, Deus como age, a época do ministério de Cristo, a participação de Cristo no plano da salvação, e após Cristo morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, a promessa do Espírito vir,
eu quero também ter assim esse entendimento que nós estamos vivendo esse momento dessa era do Espírito Santo, que é Ele que nos convence, né, da justiça e do juízo, e que está com a igreja, que nos consola, que nos reveste do poder, que nos enche do seu ser, que distribui os dons espirituais. E toda essa coisa linda de Atos, a igreja na dimensão, que prega, que enfrenta cadeias, que enfrenta prisões, que enfrenta naufrágios, que enfrenta perseguições, na força, no dinamismo do Espírito Santo de Deus, porque homem algum na sua natureza apenas saberia e conseguiria suportar todas essas aflições. Mas nós temos agora um Deus que se preocupa com a nossa qualidade de vida, termo de vida do dia a dia, diária. E quando nós olhamos as epístolas, nós vemos sim esse avivamento, porque ela vai trazer para nós as nossas bases de conduta cristã do dia a dia, a preocupação da doutrina diária da nossa vida, do nosso comportamento. Se a evidência do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, a evidência de sermos cheios do Espírito Santo é sermos doutrinados e praticarmos as palavras que nos é ensinada pela Bíblia Sagrada. Então, essas epístolas que a Bíblia Sagrada nos traz, ela vai trazer para nós doutrinas que fundamentam a nossa fé cristã, a nossa conduta de vida, né? Doutrinas que também vão proteger os crentes da época e até nós hoje, porque a Bíblia é para hoje, para nós estarmos atentos às fábulas, às falsas doutrinas e tantas coisas. Como, por exemplo, o comentarista coloca aqui, não por acaso ele vai escrever as 13 cartas. O apóstolo Paulo, dos 27 respectivos livros, né, do Novo Testamento, 13 epístolas vai ter assim a sua autoria, a sua responsabilidade de escrever e ter ali o seu nome como responsável por isso. E aí aos Romanos, ele vai pregar sobre a justificação pela fé. Ele vai trazer a doutrina de que não é mais pelas obras, não é mais através da lei, é pela fé em Cristo Jesus, que nós seríamos justificados e alcançaríamos a salvação. Ele vai nos mostrar em Coríntios que a salvação é a transformação do corpo pela ocasião da volta de Jesus Cristo, quando ele vai falar que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados antes de um abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta tocar, porque a trombeta soará. E os que em Cristo estão serão revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, e os mortos ressuscitarão e nós subiremos ao céu. Ele vai ensinar a esperança de uma igreja e lembrando, evidenciando a fé, que Cristo não apenas morreu, nem apenas ressuscitou. Ele não apenas mandou o Espírito Santo, mas ele também fez uma promessa à igreja que ele iria para o Pai, para preparar o caminho, o lugar, e um dia voltaria para buscar a igreja. E parece que a igreja precisava ser alimentada com essa esperança. Que quando chega em Tessalônica, Paulo enfrenta irmãos que estão sofrendo, porque começa a ver muitos morrendo, outros se perdendo pelo caminho, uma confusão de mentalidades, e Paulo chega para doutrinar a igreja, evidenciando uma esperança vindoura, dizendo: ei, o mesmo Deus há de descer com som de alarido, trombeta há de tocar, e nós seremos arrebatados. Queridos, a Bíblia vai dizer que se a nossa esperança fosse apenas nesta vida, nós seríamos homens miseráveis. Mas a nossa esperança está numa eternidade prometida pelo Senhor. Então, quando nós olhamos Tessalônicas, Filipenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses, especialmente detectar pelo apóstolo, aos Efésios também, que ele vai falar isso, né? Mas enchei-vos, o Senhor já mencionou aqui antes, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu me lembro do profeta Abacuque: Senhor, olha a tua obra ao longo dos tempos, aviva, no meio dos séculos a notifica. Parece uma ligação de homens de Deus que estão dizendo: mantenham-se avivados, guardem o avivamento, guardem essa esperança, guardem essas doutrinas, guardem a palavra, porque ser cheio e ser avivado é viver a palavra, é praticar essa palavra que a igreja, que a Bíblia Sagrada, através desses homens santos que escreveram, trouxe essas doutrinas para a gente. Então, repito o que falei,
Se o batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar em línguas estranhas, ser avivado no Senhor é praticar a palavra dele na nossa vida, procurando viver o melhor de Deus através de sua palavra, para que a gente alcance essa plenitude e sermos guiados pelo Senhor. Como eu vou ser guiado pelo Senhor? Querido irmão, eu acredito que você que nos assiste já teve talvez uma experiência assim. Você querer fazer alguma coisa e Deus não deixar você fazer. Você querer ir para algum lugar e Deus dizer, não vá. Você querer dizer, responder de alguma forma e Deus dizer, não responda assim. E quando assim a gente faz, por mais que seja difícil ao nosso ego, por mais que seja difícil às nossas emoções, não é? Mas quando a gente ouve essa voz e a gente refreia a nossa língua, refreia nosso comportamento, você está dizendo, eu estou dando lugar ao Espírito na minha vida, é Ele que está me guiando. Então, essa é mais ou menos uma ideia assim, um pouco geral de toda a estrutura das epístolas, que vai servir de base, de doutrinas, de orientações, de conduta de vida para a vida cristã, na vida dos irmãos da igreja. Amém. Sabe o que eu achei interessante? Pode falar. Nós falamos de experiência de poder, de enchimento de poder, da descida do Espírito, eles falando em outros idiomas, mostrando essa mensagem universal do Evangelho, sinais, prodígios operados pelos apóstolos, mas é tão importante dizer que avivamento não é só experiência de poder. Que o avivamento, nas epístolas paulinas, passa por doutrinar, ensinar, preparar a igreja. Então, às vezes, as pessoas pensam em avivamento apenas como experiências de poder. Não pensa como ensino. A gente ouviu no meio pentecostal há muitos anos essa frase, né? Essa mensagem foi avivada. Essa aqui não foi, essa aqui foi de ensino. E não existe maior avivamento do que uma igreja cheia do Espírito e que se alimenta da palavra que o próprio Espírito inspirou, que vive a partir da palavra. Então, o avivamento é uma vida a partir das Escrituras, que é a maior fonte de revelação, é a maior profecia, né? Então, quando a gente pensa em epístola, em cartas direcionadas a essas igrejas, a gente precisa lembrar que avivamento também é ensino. Que a igreja tem vida através do ensino da palavra. Que o Espírito trabalha com ensino. É um ensino cristocêntrico, é sim um novo jeito de viver, mas a palavra de Deus é essa base. Não existe genuíno avivamento sem ensino das Escrituras. Qualquer movimento, mesmo que tenha sinais e que não advenha das Escrituras, na linguagem de Paulo é anátema, ou como disse o reformador Lutero, mesmo que faça chover milagre todos os dias, não deve ser aceito pela igreja. Aliás, um dos temas da reforma O crivo é a palavra, né? É essa questão do sola escritura, né? Então, quando a gente pensa em avivamento nas epístolas, a gente pensa no avivamento no ensino, na doutrinação. Ensino também é manifestação do Espírito Santo de Deus. Precisamos disso com urgência, né? Urgência. Corroborando aí, Paulo, como pastor, ele vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 13, eu até fiz uma simples crônica hoje, escrevi e disparei aí para algumas pessoas, e me apoiei nesse texto. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade. Então, assim, o pastor, aquele a quem Deus confiou, a igreja, o apóstolo aqui, dentro das epístolas, a preocupação doutrinária de cuidar, de zelar, porque eu até escrevi e disse assim, abre aspas, nós um dia seremos perguntados pelo Senhor, cadê as ovelhas que eu te confiei? Aonde estão aquelas que necessitaram de tua visita? Aonde estão aquelas que necessitaram do teu apoio, que precisava de alimento saudável e que eu te confiei? Então, o que acontece? Nós não seremos medidos na eternidade pelos suntuosos templos ou pelas maiores obras feitas sociais na face da terra. O que nos triunfará lá em cima será apresentar ao Senhor aquelas ovelhas que o Senhor confiou à igreja para que fossem cuidadas por nós.
E Paulo, dentro da sua citação aí, o apóstolo é sempre uma tratativa de zelo para com a igreja, né? Que é essa colocação que o pastor Rômulo faz. Olhamos então para as epístolas paulinas, para as gerais, universais, mas agora vamos olhar para o último gerais livro. Universais agora, né? Olha aí. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui, por gentileza. Vamos lá. Tão importante da doutrinação da igreja, esses temas tão ricos, né? A gente precisa olhar agora para as epístolas gerais universais, como Hebreus, as epístolas de Pedro, de João, de Judas, como se nas epístolas paulinas nós temos a base doutrinária, agora nessas epístolas gerais a gente vai para a prática. Elas são um suporte para a vida prática cristã. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela é uma doutrina, é um conjunto de ensinamentos e verdades, mas ela não é apenas filosófica. Ela é prática de vida. Então, por exemplo, a gente olha para a Epístola aos Hebreus e a gente vê esse Cristo que intercede por nós e uma vida sem depender da lei, mas de alguém que já vive na esfera daquilo que é um tema tão importante de Hebreus, o descanso em Deus. Essa vida esperançosa. Quando a gente pega, por exemplo, as epístolas gerais de Pedro, e a gente vê os irmãos sendo perseguidos, e ele trazendo a esperança para o povo, para eles manterem uma verdadeira fé, uma fé pungente, real, desafiadora, é um convite para uma prática da vida cristã no dia a dia. Aí você vai para Tiago, numa epístola geral, nossa, Tiago é realmente uma epístola que convida para a prática da vida, dizendo não adianta só fé sem obras, isso é morto. A gente precisa praticar o evangelho no dia a dia. É um jeito de viver contra a nossa cobiça, o desejo, o ego, pensando no próximo, no grupo desfavorecido. Né? Aí você vai entrando, por exemplo, na epístola de João, e nessa luta contra esse proto-gnosticismo, falando sobre Jesus como alguém que encarnou, que realmente veio, morreu na cruz, como aquele que é o nosso advogado, mas é uma epístola que me chama a andar como ele andou e amar o próximo. Porque se eu digo que só amo a Deus e não amo o próximo, eu sou mentiroso. É uma vida prática. E aí quando eu chego em Judas, eu chego naquele confronto contra grupos que estão se levantando, que é a chamada batalha pela fé, e a fé genuína, bíblica e prática. Então, as epístolas gerais, elas apontam para uma vida cristã avivada. Se nós olhamos aqui, juntamente com o presbítero Alan, que nas epístolas paulinas temos temas doutrinários tão importantes, as epístolas gerais, elas nos convidam para a prática. Uma vida cheia do Espírito, então é uma vida diária. Quando as pessoas saem trabalhar, estudar, no casamento, esses temas que vão aparecendo nessas epístolas. O jeito que eles trabalham, lidam com os impostos, com os desafios, com as perdas, com o luto, que eles olham para os menos favorecidos. As epístolas gerais nos convidam para uma vida cheia do Espírito Santo no dia a dia. Na prática mesmo. Não apenas no templo ou no ambiente. Então, se Paulo está organizando as igrejas, o culto, resolvendo problemas locais e doutrinando os temas principais para a igreja, as epístolas gerais estão dizendo, agora viva isso no dia a dia. Viva uma vida cheia do Espírito Santo no seu jeito de viver, escolhas, prioridades, relacionamentos interpessoais. Uma vida cheia do Espírito é uma vida aqui e agora. Não é só um enchimento no congresso de avivamento. Ou em um culto efusivo, né? Não. Vem a segunda-feira, vem a terça-feira. E os ambientes desse mundo caído são contrários a nós. Nós somos, na linguagem de Jesus, os discípulos foram chamados para dar continuidade à obra dele, a pregação, o ensino e aquele estilo de vida, mas sendo lançado como ovelhas no meio de lobos. A igreja, no século XX, metade do século XX para cá, ela ficou mal acostumada, porque ela começou a ter uma aceitação aqui no Ocidente. Mas a maior parte da história da igreja, ela não é bem vista e bem quista. A igreja não é o grupo que tem a maior parte do apoio. Pelo contrário. Nós precisamos entender que nós fomos e seremos rejeitados. A vida cheia do Espírito passa por esse enfrentamento. Mas passa também das escolhas que fazemos no dia a dia. Fora do ambiente cultico. O jeito que a gente conduz o carro no trânsito, que vive, que lida com as responsabilidades, com as nossas próprias dores, com os nossos próprios erros. Detalhe, com o erro do próximo. Com os desafios que a vida traz
Aqui eu tenho que ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Vale abrir aqui, é polêmico isso, até o comportamento que nós estamos tendo em relação ao momento político que o país está vivendo. A igreja, infelizmente, colocou a sua esperança em um líder e um projeto político de poder. E apesar de nós termos direitos e fazermos escolhas e devemos fazê-lo, a nossa esperança não pode estar aqui. Jesus diz, vão dizer que o reino, ei-lo aqui, ei-lo ali, ele vem de cima e ele muda o jeito de a gente viver. O rei dos reis é o Senhor Jesus. Homens vão e vêm e falham. Veja, como era a realidade da igreja nessa mesma época, 4 anos atrás, como nós estávamos enxergando o Brasil. Como estamos enxergando agora? E esses governos vão mudando e são feitos por homens corruptos. Mas, já vamos chegar agora no livro do Apocalipse, aonde o Espírito Santo vai nos lembrar do reino pleno, que por enquanto nos evangelhos, ele foi plantado na nossa essência. A igreja é a agência histórica do reino, que manifesta a vontade de Deus. A igreja manifesta a vontade de Deus. Mas, Jesus vem para a aplicação do reino pleno. Porém, a gente já vive essa realidade do reino aqui agora quando pratica a palavra. Quando ama, perdoa, quando a gente está disponível, é liberal, renuncia, é generoso, quando luta contra a carne, que é tão trabalhado agora pensando em todas as epístolas, ou quando vai praticando isso no dia a dia, como diz as epístolas gerais ou universais. Olha como essas epístolas gerais falam de prática, de uma vida no dia a dia. E esse é o desafio. Você quer realmente ser exortado? Lê Tiago. Tiago é extraordinário. Quem é que lembra do órfão e da viúva? Quem é que lembra do necessitado? Não é o enchimento do poder do Espírito para eu estar acima da média, que era o problema da igreja de Corinto, por exemplo. Uma disputa quem tem mais poder, mais dons efusivos de poder. Nós temos que lembrar que nessas cartas existem outras listas de dons que falam do socorro, do exercício da misericórdia. Tá? A disponibilidade demonstra uma vida cheia do Espírito, porque se Efésios 5 fala do enchimento do Espírito como algo diário, a continuação de Efésios 5:18, o 19, 20, 21, fala do quê? Seres cheios do Espírito, fala entre vós, hinos, cânticos espirituais, cantando de coração ao Senhor. Aí o versículo 20 fala sendo sempre grato, e o 21 fala sobre ser sujeito um ao outro, respeitando no temor a Cristo. É ser cheio do Espírito, sendo sujeito. E aí ele fala como a esposa vai ser sujeita, fala como o marido é sujeito dando sua vida, filho sendo sujeito honrando o pai, pai criando o filho na domesticação, no ensino, servo trabalhando com excelência para o Senhor e aquele que é patrão não tratando o colaborador com indiferença. Então é um enchimento do Espírito que ecoa para a vida. No jeito de ser marido, esposa, filho, pai, trabalhador, na sociedade. E aqui nas cartas gerais, no dia a dia. O enchimento do Espírito é uma vida transformada em Cristo. O Espírito nos transforma de glória em glória diariamente à imagem do varão perfeito que é Jesus. Ficamos mais parecidos com Jesus. E olha, quanto mais cheios do Espírito, mais vazios do eu, do ego, da nossa vontade. Não é uma vida do nosso jeito. Não é mais um casamento do nosso jeito. Uma igreja do nosso jeito. Uma sociedade do nosso jeito. Não são filhos do nosso jeito. Não tem mais nada a ver com o nosso ego. Nós morremos. É Ele que vive em nós. Pelo Espírito. E a palavra, agora é do jeito de Deus. A palavra mostra... Nos molda, nos E ela nos mostra esse jeito de viver. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que glorifica a Deus. E aí olhamos então as epístolas, olhamos as gerais universais e como já ficou o gostinho aí... Agora o coração transborda. Nós temos aí um limitador de tempo, mas nós precisamos de comentar isso aqui, né? Por exemplo, não podemos deixar passar sem fechar. Nós começamos, é claro, com João, mas começamos lá nos Evangelhos, caminhamos pelo Novo Testamento e concluímos... Vou voltar para o João agora. Vou voltar para o João. Começamos com João e terminamos com João, porque Apocalipse... Olha que avivamento Apocalipse. Olha só que lindo. Novo céu, nova terra, novo nome, coroa, recompensa, estar para sempre com o Senhor num lugar que não tem mais os efeitos do pecado. Não há morte. Todos os efeitos do pecado, morte, tristeza, lágrima, dor, essas primeiras coisas passadas. Cristo reinando pleno. Hoje ele reina em essência. E aquele dia ele reinará plenamente, né? O já mais ainda não, ele já reina na igreja. E aquele dia reinará sobre tudo e todos vão dobrar os seus joelhos. Ele trazendo a plenitude do reinado e a igreja reinando com ele. A história não é cíclica e nem linear. Para nós, ela está para muito além dessas linguagens humanas, sociológicas da história.
Não, nós somos um povo que vivemos uma esperança e uma espera que nos põe em movimento, porque nós sabemos que o fim, ele é realmente melhor. Muito melhor. Porque nós olhamos para a eternidade, que já é plantada em nós essência, mas como uma promessa, quando estaremos para sempre com o Senhor. A gente olha para o avivamento em Apocalipse, lembrando que a vitória é real do povo de Deus. Que existe um rei do universo. E que o rei dos reis e o Senhor dos senhores vem. Ele trará salvação, julgamento aos ímpios, um julgamento de vitória ao povo de Deus. Nós teremos esse encontro, essa bodas, essa festa do encontro da igreja. Mas é vida, é avivamento, sabe por quê? As pessoas talvez estejam olhando Apocalipse e dizendo assim, como assim avivamento é Apocalipse? Mas se avivamento é vida, aqui vai ser o verdadeiro avivamento, porque é a vida constante e eterna, sem o poder da morte. Estaremos para sempre com o Senhor e o veremos face a face. Olha que vida, que avivamento real. E lá nós não precisaremos passar por reavivamentos. Não. Nós estaremos para sempre, porque o Senhor não precisa de templo, de sol. O próprio Senhor estará ali. A vitória já está garantida. Cristo morreu, ressuscitou e voltará em glória. Essa é a nossa esperança. Isso é avivamento. Isso. E a Bíblia vai dizer que quem tem essa esperança, purifique-se, né? Quem tem essa esperança, quem deseja isto, e é bom conhecer a palavra de Deus, querido, porque quando a gente lê a palavra, quando a gente procura entender, a palavra nos alimenta, a palavra nos fortalece, a palavra nos enriquece de todas essas convicções. E quando a gente passa a ter essa firmeza, a gente passa a viver com mais foco, com mais determinação, com mais direcionamento, com mais fortaleza de Deus, para que os obstáculos do dia a dia não nos tire, não nos roube dessa esperança futura. Porque assim, a igreja, como já bem mencionado, ela será sempre triunfante. E é interessante observar que no reino milenial, esse governo não necessitará de eleições, não vai necessitar de tempos, não é? Mas será um governo único de Cristo, justo, ético, moral, legal. E a igreja vencedora governará com ele neste mundo. Então, que nós possamos, que você possa guardar esses ensinamentos, guardar esse avivamento, essa plenitude de vida, para que a gente desfrute dessa realidade, que oxalá, que falte bem pouquinho tempo. Ora vem, né? Ora vem, Senhor. Maranata. É o Espírito que em Apocalipse diz às igrejas. Veja que a gente termina Apocalipse no campo das promessas, o Espírito com a igreja dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem. Essa é a verdadeira esperança da igreja, ela não está aqui. Nossa esperança é que estaremos para sempre com o Senhor. Nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita Essa é a bendita esperança. É isso que nos move. Que nós Sabe devemos que nortear. É interessante a gente estar conversando sobre isso hoje, meus queridos amigos e irmãos, porque ontem eu estava escrevendo para uma seleta revista do meio teológico e eu estava pensando numa coisa. Olhando do ponto de vista humano, histórico, as pessoas vivem a partir de construções existenciais das suas experiências. Nós somos o que fizeram conosco, nossa vida, o que as pessoas que exerceram autoridade foram construindo em nós. Mas quando estamos em Cristo, que passamos a ter um novo modelo de vida, a gente não vive mais sobre o passado. Ele é referência e experiência. Mas a gente não vive na perspectiva do passado. A gente vive na perspectiva do futuro. É uma realidade de lá já plantada agora. Eu não estou mais preso ao passado. Por isso que deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Para frente. Eu vivo a realidade da eternidade aqui e agora. Tanto que mesmo o passado pecaminoso não tem mais domínio sobre nós. Porque a salvação é uma realidade. E se Deus planejou, Jesus executou e o Espírito é quem aplica esse projeto redentor, nós podemos viver avivados, porque o nosso Deus é vivo e porque o Espírito dele está em nós. E ele prepara a igreja para o dia do arrebatamento e do encontro. Nós estaremos com o Senhor. Glória a Deus por isso, né? Muito bom. E nós poderíamos continuar aqui, Pastor Romulo Presbítero, por muito mais tempo, né? Mas louvamos a Jesus por você que, através das redes sociais da TV Mão Amiga, tem nos acompanhado. Louvamos a Deus pela sua vida, Pastor Rômulo, pela sua vida, Presbítero Alan. Amém. Comentário enriquecedores. Eu tenho na conclusão, ela diz assim, ó: no geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. E aí eu volto àquela pergunta inicial. Tenho
Ou temos cumprido a missão que Cristo conferiu até que Ele volte? Estou disposto a reconhecer a necessidade de um avivamento na minha vida? Eu desejo isso? Vivo uma vida cheia do Espírito Santo? Tenho buscado isso? Fica essa reflexão dessa terceira aula de hoje do Avivamento do Novo Testamento, convidando você para a próxima aula, que nós vamos tratar sobre o avivamento, ou melhor, o ministério avivado do Senhor Jesus Cristo, que é a lição de número 4. Convite também para você assistir através das redes sociais, através da TV Mão Amiga. Nós louvamos a Jesus pela sua vida. Eu quero convidar aqui o presbítero Ala para nos conduzir com uma oração final, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que todo esse conteúdo continue sempre sendo para a glória do Teu nome. Sim, Deus. Que sirva, Senhor, de alimento, de ajuda e de apoio aos professores. Sim, Pai. E a todos aqueles que assistem, Senhor, Meu Deus, a este auxílio da lição da escola dominical. Continua abençoando, meu Deus, a coordenação de ensino, continua abençoando o pastor Evalci, nosso pastor presidente, todo o ministério, toda a igreja, pastor Rômulo, sua família, todos nós e o ministério aqui na cidade, em São José dos Pinhais. Sim, abençoa a tua igreja no Brasil, continua abençoando nossa nação. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, para qualquer situação da vida, em qualquer momento, a Bíblia tem a resposta.